Olá, turma, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de prática de desenvolvimento de software. Hoje nós chegamos na última aula que vai falar sobre o cronograma, que é a aula que vai encerrar a primeira entrega do projeto de vocês. Então, totalizando as 5 sessões, que foi introdução, descrição do negócio, escopo da solução, metodologia de desenvolvimento e essa última agora, cronograma. Ela será uma aula bem objetiva, bem rápida, mas tenham em mente que o cronograma é uma ferramenta muito importante e uma das ferramentas mais práticas dentro de um projeto de software para se controlar, para se gerir o tempo, custos e também o tempo de entrega desse produto. Então a gente precisa conhecer o que um cronograma faz e qual é a melhor forma de ser implementado. Então, como eu já citei, o cronograma é a ferramenta que a gente usa no gerenciamento do tempo em projetos de software. Então, essa atividade de gerenciar o tempo, né, é uma área de conhecimento responsável para garantir que o projeto termine dentro do prazo estipulado. Então, para fazer o gerenciamento desse tempo, nós utilizamos como ferramenta o cronograma de execução do projeto. E o objetivo de gerenciar o tempo é otimizar a produção das entregas. Então, todo projeto de software, ele não possui apenas um entregável, que é o software final. Possui também as entregas parciais, os checkpoints para se avaliar se o software está sendo construído em conformidade com os requisitos ou não. E a ferramenta que ajuda a controlar se essas entregas estão sendo feitas nos prazos combinados é o cronograma. É a ferramenta mais prática que a gente tem dentro de um projeto. Então, ele é usado para prever e contornar dificuldades em combinar as restrições e premissas sobre os recursos com as necessidades das tarefas. O que significa isso? Além de estar previsto no nosso cronograma quais atividades serão desenvolvidas e qual que é o prazo de entrega de cada uma delas, ele também serve para prever e contornar as dificuldades de alocação de recursos para o cumprimento dessas atividades. Praticamente todas as atividades que a gente desenvolve dentro de um projeto de software, ela precisa de recursos, seja recursos de dados, recursos humanos, recursos materiais. Então, dentro do cronograma, além de listar essas atividades e também o prazo de execução de cada uma e quem será responsável pela execução, nós também precisamos alocar os recursos necessários para isso. Vamos a alguns fatos sobre o cronograma. Primeiro deles, plano do projeto não é um cronograma. Então, por vezes é comum você chegar em uma empresa e pedir para essa empresa, né, para essa organização, o plano de um projeto, eles te entregarem o cronograma. Tudo bem, a gente pode considerar que dentro de um cronograma nós temos um resumo do projeto, porque na descrição das atividades, se ela foi feita de forma correta, de forma objetiva e sucinta, nós temos a noção do que aquele projeto faz. Então a gente tem o que o projeto faz, quando ele faz e quem faz, quando ele será terminado. Mas mesmo assim ele não é um plano do projeto, ele é apenas um integrante desse plano. Todo o cronograma é um fato, todo cronograma é impactado por mudanças. Pode ser fatores externos ou internos do projeto. Então essas mudanças é comum que elas aconteçam no decorrer do projeto de software. É comum e é esperado. Se você inicia um projeto não prevendo mudanças, não prevendo intercorrências, você vai ser pego de surpresa. E essas mudanças, essas intercorrências, elas podem acontecer por diversos fatores, seja interno do próprio projeto, problema com a equipe de desenvolvimento, problema com a aprendizagem de uma plataforma, quanto também fatores externos, por exemplo, uma edição de uma nova lei. Então, tudo isso pode acontecer e isso impacta diretamente no cronograma, porque a menor possibilidade, né, de acontecer uma mudança por um fator externo ou interno
essa mudança ela tem que ser avaliada sob a luz do cronograma. Qual que é o impacto disso no projeto no geral? Algumas mudanças podem alterar atividades isoladas, ou seja, tem uma baixa abrangência, então isso não vai fazer tanta diferença no projeto, mas determinadas mudanças podem alterar todo o projeto, ou podem alterar uma atividade-chave que em cascata transfere todo o ônus dessa mudança para as demais atividades. Outro fato, o cronograma é um documento muito importante. Não é simplesmente uma tabela com lista de atividades e datas. É importante que você não superestime os prazos, porque se você coloca grandes prazos para atividades simples, atividades pequenas, você está tirando a competitividade do seu projeto. Você está comunicando para o cliente de forma indireta que você não tem a produtividade necessária para entregar rapidamente uma solução simples que o cliente pediu. Então, você não pode superestimar esses prazos. Mas também a gente não pode fazer estimativas irreais, que é o contrário, que é o extremo, que é atividades extremamente complexas, que exigem especializações, que exigem profissionais específicos para aquilo, a gente determinar prazos muito pequenos, muito curtos, para poder mostrar para o cliente que você, ao contrário do primeiro caso, que você é muito produtivo, que você consegue dar vazão a todas as demandas desse projeto de maneira rápida. Isso porque se você faz essas estimativas irreais, agressivas com relação aos prazos, você não vai cumprir. E não cumprindo prazos, o impacto disso, a sua imagem, a imagem do projeto, é muito ruim. Outro fato, você tem que garantir a alocação dos recursos para cada atividade. Então, a atividade é uma ação que tem prazo e tem responsável. Mas quais recursos serão utilizados para o cumprimento daquela atividade, desde o início dela até a conclusão? Se determinado recurso for necessário para aquela atividade, você tem que garantir que durante todo o período daquela atividade o recurso esteja disponível. Okay? O cronograma não ao contrário, o cronograma deve ser constantemente monitorado. Isso para você avaliar em que pé que está, em qual estágio que está o desenvolvimento do projeto. Se ele está em dia, se ele está atrasado, ou se ele está muito atrasado, ou se ele está adiantado. Então, por isso que constantemente você deve monitorar esse cronograma. Não apenas no caso de mudanças. Toda mudança que houver no escopo, nos requisitos, seja por fatores internos ou externos, você deve revisitar o cronograma e refazê-lo, observando qual que é o impacto daquela mudança no todo, em cada uma das atividades. Mas mesmo que não haja mudança, você precisa acompanhar todo o andamento das atividades e, se possível, prever com antecedência uma atividade que vai atrasar, antes mesmo dela ser iniciada, porque por vezes, essa atividade que vai atrasar, mas nem se iniciou, ela depende de uma atividade que está acontecendo agora que já está atrasada. Então você não precisa esperar chegar essa nova atividade para poder ter que refazer esse cronograma. Desde que você faça estimativas reais dos prazos, você tem condições de, sabendo que uma atividade que é dependente de outra vai atrasar, você tem condições de antecipar essas mudanças e já deixar o cronograma atualizado em tempo real. Bom, aqui eu tenho um print de um software que gerencia o cronograma de projetos. Projetos complexos, vocês vão precisar de softwares para poder controlar essas atividades. Pode ser qualquer software. Existem softwares gratuitos, softwares pagos, softwares livres, inclusive existem ferramentas online para vocês trabalharem de modo colaborativo. Cada um, claro, com as suas restrições, com os seus preços, com as suas funcionalidades. O fato é, sistemas complexos, projetos complexos, você precisa de um software apenas para poder gerenciar o cronograma dessas atividades. Isso porque, se eu tenho muitas atividades, tenho muitos envolvidos, e essas atividades,
exigem uma grande variedade de recursos, eu não vou conseguir controlar isso numa planilha, num papel ou simplesmente na cabeça. Eu vou precisar de um software para isso, e um software que mostre o andamento do projeto, as atividades concluídas, para que eu possa tomar as decisões em tempo real. Bom, por hoje é só, pessoal. Vocês vão me entregar a primeira parte do projeto com todos esses 5 pontos que nós passamos até a aula de hoje, e na próxima etapa do projeto nós vamos começar a modelagem. Até mais. Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.